Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima e agora nós vamos ter uma aula bem interessante, que é estudar aplicações de probabilidade à genética. Então, isso vai facilitar para você toda aquela questão de cálculos matemáticos aplicado à genética, especificamente das probabilidades que você precisa tanto ali no estudo da genética. Então vamos começar aqui com uma questão bem legal, que é uma questão que trata do falso positivo e o falso negativo. Olha, nesse probleminha, ele diz assim, que um novo exame que vai detectar uma certa doença numa pessoa, você tem um grupo de 300 pessoas. Aí tem 200 que estão sadias e 100 que tiveram resultado positivo. Mas acontece o seguinte: dessas pessoas, por exemplo, que não estão doentes, estão sadias, você tem apenas 170 com resultado negativo. Por que apenas, Rui? Era para ter todos com resultado negativo. Então, se o resultado não foi negativo, o resultado foi positivo, é o chamado falso positivo. Então, vamos confere aqui comigo a resolução. Então, nós vamos colocar assim: eu tenho um grupo de 300 pessoas. Nesse grupo de 300 pessoas, a gente vai utilizar aqui o chamado diagrama de árvore, que é muito bom para você colocar situações que não têm ocorrências em comum. Então, por exemplo, você tem homem, mulher, sadio, doente, não tem aquela ocorrência simultânea, loira ou alta. A pessoa pode ser loira e alta ao mesmo tempo. Aí você teria que usar aquele diagrama de Venn, que é muito comum em conjuntos. Mas aqui a gente vai usar o diagrama de árvore. Então você tem dessas 300 pessoas, o que é que acontece? Você tem aqui sadias. Quantas são sadias? 200 foi colocado aqui, ó, na questão. E você tem doentes, o restante, né? Não precisava nem dizer, mas ele falou aqui que são 100 doentes. Então, eu já tenho isso aqui. Eu tenho 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 o quê? Doentes. Dessas pessoas que estão sadias, você vê que o seu resultado ele pode dar negativo, que seria o natural, né? Se você está sadio, o resultado é negativo, ou pode dar positivo. Então aqui pode dar positivo e aqui pode dar negativo. Isso aqui é o que a gente chama de falso positivo, porque se você está sadia, o seu resultado não poderia dar positivo. E aqui é o que a gente chama de falso negativo. Se está doente, era para o resultado dar positivo. Então aqui ele falou que tem 170 com resultados negativos, é ou não? 170 com resultados negativos. E aqui ele fala que tem 90 com resultados positivos. 90 com resultado positivo. Ora, se eu tenho 200 pessoas, 170 tiveram resultados negativos, o restante 30 foram resultados positivos. Se nós temos 100 pessoas, 90 com resultado positivo, 10 com resultado negativo. Olha o comando da questão. Ele diz assim, olha o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte: sorteado um dos 300 laudos, verificou-se que ele é positivo. Então ele colocou uma condição. Rui, qual foi essa condição? A condição colocada foi ser positivo. E ter resultado positivo, existe 30 pessoas que estão sadias e existem 90 pessoas que estão realmente doentes. E existem 90 pessoas que estão doentes, ou seja, 120 pessoas. Aí a pergunta dele, qual é a probabilidade da pessoa realmente estar doente
dado que seu resultado deu positivo. Entre os que têm resultado positivo, entre esses 120, qual é a probabilidade dela realmente estar doente? Então seria 90 em 120. E se eu simplificar por 30 dá 3 quartos e dá 0,75, não é? E em porcentagem eu posso escrever como sendo 75%. Se liga, questão aí de probabilidade condicional. Ele colocou uma condição. Entre aquelas pessoas que tiveram o resultado positivo, entre aqueles laudos que estão marcados como positivo, aí tem o falso positivo, que são os 30 sadios, e tem os 90 doentes, ou seja, 120 laudos com resultado positivo. Eu quero saber a probabilidade dele realmente ter doente. É 90 dos 120, que dá 75%. Agora nós vamos fazer uma outra questão, que é uma questão do sistema ABO, não é verdade? Aí, ó, do sistema sanguíneo ABO. Então, olha o que ele fala aqui. Na população de uma cidade, 50% das pessoas têm o tipo A. Então, vou escrever aqui, ó. Tipo A é 50%, 0,5. Mas as demais têm os outros tipos. Então, eu vou colocar assim, ó, um outro tipo. Qual é o outro tipo? Diferente de A, a negação de A. Vou colocar um outro tipo como sendo o diferente de A. Olha, para esse diferente de A, qual seria a probabilidade? A probabilidade, se liga aqui direitinho, que vai ser 1 menos os 50%, que já está em A. Ou seja, vai ser 50% também. Então, não posso esquecer. A probabilidade de ter do tipo A é 50%. A probabilidade de não ter do tipo A é 50% também. E aqui a gente envolve ser do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. Não é verdade? Aí ele vai agora testar 6 pessoas ao acaso, aleatoriamente, e quer saber a probabilidade percentual de exatamente 3 delas terem sangue do tipo A. Então eu quero que tenha 3 do tipo A e 3 que sejam diferentes de A. Para ter 3 do tipo A, nós vamos ter o seguinte: a probabilidade de ser do tipo A, 0,5 a primeira, a segunda 0,5, a terceira 0,5, 50%. Aí não ter do tipo a quarta, por exemplo, a gente sabe que é 0,5, a quinta é 0,5 e a sexta é 0,5. Mas precisamos ter a seguinte sacada, que não necessariamente seria nessa ordem. Os 3 primeiros do tipo A e os 3 últimos de um tipo diferente de A. Então nós precisamos permutar essas 6 pessoas, mas é uma permutação com elementos repetidos, já que temos 3 de um tipo e 3 de outro tipo. Então, como é que a gente faz aqui? Para a gente fazer essa permutação, é uma permutação com repetição, com elementos repetidos. Então, eu tenho 6 elementos, sendo 3 de um tipo e 3 do outro tipo. Isso aqui vai dar, olha, 6 fatorial é 120, 3 fatorial é 6, aí dá 120 dividido por 6 dá 720, por 6 dá 120, dividido por 6 dá 20. 20 vezes meio dá 10, 10 vezes meio dá 5, vezes meio dá 2,5, vezes meio dá metade de 2,5, 1,25.
vezes meio dá 0,625, vezes meio dá 0,3125. Se escrevermos na forma percentual, acrescentamos duas casas decimais, né, multiplicamos por 100, e agora a gente coloca por cento, cuja resposta encontra-se na letra A. Já na questão 3, uma questão bem legal aqui, ó, uma questão que iremos usar a notação de matriz nessa de probabilidade com a de probabilidade, e é o seguinte, confere aqui. Numa pequena cidade, realizou-se uma pesquisa com um certo número de indivíduos do sexo masculino, o qual procurou-se obter a correlação entre a estatura de pais e filhos. Classificaram-se entre alta, média e baixa. Aí ele dá essa matriz, ele diz que o elemento, por exemplo, da primeira linha e da primeira coluna é a probabilidade do filho, do pai que tem uma estatura alta, ter o quê? Um filho de estatura alta também. Aqui, ó, o elemento que está na primeira linha, se liga aqui, matriz linha horizontal, coluna é vertical. Então, olha o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte: a probabilidade de você ter um elemento na segunda linha, na primeira linha, na segunda coluna, que é esse aqui, 1/4, ou seja, um pai de estatura alta ter um filho de estatura mediana é 1/4, é 25%. E todos os outros dados da tabela são interpretados assim, similarmente. Então vamos ver o comando. Admitindo que essas probabilidades continuem dessa forma, se confirme como foi colocado esse exemplo, ele quer saber a probabilidade de um homem, a probabilidade de um neto de um homem com estatura média ter estatura alta. Então vê só, olha o que, é que a gente tem. Um homem que tem uma estatura média, eu vou chamar assim, ele quer ter um neto, então eu vou chamar de avô. Aqui está o avô, não é verdade? O avô, a gente já sabe que ele tem uma estatura média, é um homem com estatura média, ter um neto de estatura média. Mas para ele ter um neto, ele tem que ter um filho, né? Que é o pai, é filho dele. E aqui o neto dele, né? O filho aqui, o neto, vou colocar aqui o neto. Então aqui está o avô, está o pai, está o neto. Aqui eu quero que tenha estatura alta, então eu quero que esse que tem estatura média tenha estatura alta. Mas ele, quando tem estatura média, ele pode ter um filho que tenha estatura alta, média ou baixa. Não impede. Por quê? Esse filho dele pode dar a ele um neto que tenha estatura alta. É o que ele quer. Então nós vamos ter que colocar essas possibilidades. Ó. Se liga que ele está interessado em quê, Rui? Um homem que tem estatura média ter um neto de estatura alta. É isso que ele está querendo. Se nós fizermos isso, a gente vai ter o seguinte, vai olhar aqui, ó. Quando você tem estatura média, qual é a probabilidade, ó, de você ter um filho de estatura alta? São 3/8. É esse elemento aqui, né, da segunda linha e da primeira coluna. Mas para ele ter também um filho de estatura média, 3/8. Para ele ter um filho de estatura baixa, e se ele tem estatura média, aqui vai ser 1/4. Então, nós já temos aqui a relação de quem? Do homem com o seu filho. Aí agora o seu filho com o seu neto. O que é que a gente vai ter? Se o pai tem estatura alta, a probabilidade dele ter um filho de estatura alta são 5/8. Se o pai tem estatura alta, a probabilidade de ter um filho de estatura. Se o pai tem estatura média, a probabilidade dele ter um de estatura alta são 3/8. Tá aqui. Se o pai tem estatura baixa, a probabilidade dele ter um de estatura alta
um filho de estatura alta é 1/8. Então nós vamos agora pegar todas essas situações, ou seja, quais são essas situações? Você que tem estatura média, você pode ter um filho de estatura alta com probabilidade 3/8 e o seu neto 5/8 em relação ao seu pai, ao seu filho, né, que é o que vai gerar o seu neto. Aí agora, poderia acontecer ele ser 3/8 vezes 3/8 e poderia também acontecer ele ser 1/4, ele ter um filho de estatura média e por sua vez um neto de estatura alta. Aqui, ó, 1/8. Então nós precisamos calcular essas probabilidades. Aqui vai dar, ó, 15 em 64, mais 9 em 64, mais 1 em 32. Quando somamos duas frações de mesmo denominador, repete o denominador, né? Vai ficar 64 e aqui vai dar 24 em 64, mais 1 em 32. Sendo que 24 em 64 podemos simplificar, claro que podemos e devemos. Por 2 dá 12 e aqui dá 32. Quando somarmos, vamos ficar com duas frações de mesmo denominador e dá 13 em 32, cuja resposta encontra-se na letra A. Então, questão bem legal e importante, colocando aí probabilidade com essa linguagem aí de matriz, linha por coluna, e essa questão da herança genética, não é verdade? Um pai de estatura alta não é garantia que vai ter os filhos de estatura alta. Beleza? Bora agora na quarta questão, que é uma questão sobre a distribuição binomial. Confere aqui comigo. Olha o que é que nós temos. Um casal planeja ter 3 filhos, sabendo que a probabilidade de cada um dos filhos nascer do sexo masculino ou feminino é a mesma. Então, probabilidade de ser homem é igual à probabilidade de ser mulher, e vai ser um meio, 50%. Então, na primeira afirmação dele, a probabilidade de que todos sejam do sexo masculino é 12,5%. Então, ele quer que seja homem, homem e homem, não é verdade? Ele está interessado exatamente nisso aí, ó, ser homem, homem, homem. A gente sabe que para ser homem, o primeiro é um meio. Para o segundo ser homem é um meio. Para o terceiro ser homem é um meio. Seguindo a nossa linha de raciocínio, eu vou até permutar esses aqui. E a permutação aqui, ó, não esquece, seria 3 fatorial, mas como eles são repetidos, dividiria por 3 fatorial. Meio é 50%. Aí metade de 50% é 25. Metade de 25 é 12,5%. Então, estaria aqui verdadeira essa primeira afirmação. Já agora, na segunda afirmação, ele quer a probabilidade de ter pelo menos um filho do sexo que? Feminino. Quando eu digo pelo menos 2 filhos do sexo feminino, então vão ter 2 mulheres e um homem, não é verdade? Ou então as 3 sendo mulheres. Então, para o primeiro ser mulher, é um meio. Aí é o segundo mulher, um meio. O terceiro mulher, um meio. Precisamos permutar isso aqui, né? E esse homem poderia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. 3 fatorial e divide pelo fatorial dos repetidos. Aqui, para ser mulher, é um meio, um meio, um meio. Mas seria 3 fatorial dividido por 3 fatorial, porque os 3 são iguais. Isso aqui, essa primeira parcela aqui, vai dar 3/8. E essa segunda vai dar 1/8.
Quando somarmos, dá 4/8. Como é metade, é 50%. Então, aqui seria o quê? Falso. Não tá legal, seria falso aí, essa afirmação dele. Já no terceiro, ele pergunta: a probabilidade de que os dois primeiros filhos sejam de sexo diferente. Apesar da gente ter aí 3 filhos, não precisamos nos preocupar com o terceiro, só o primeiro e o segundo. O terceiro teria 1 de probabilidade, seria 100%. O que é que a gente teria aí? Porque poderia ser qualquer uma dessas afirmações. Nessa terceira afirmação, eu vou pegar o primeiro filho ser homem e o segundo ser mulher. A gente sabe que a probabilidade de ser homem é 1/2 e de ser mulher é 1/2. Sendo que o que é que a gente precisa fazer? Não posso esquecer, nós precisamos permutar isso aqui. Então são 2 fatorial, mas não tem elementos repetidos. Isso aqui vai dar 2/4 e dá 50%. E aqui é verdadeiro, né? Está coerente aí. Já a quarta afirmação, ele diz: a probabilidade do segundo filho ser do sexo masculino é 25%, um filho qualquer isoladamente, a probabilidade de ser homem ou a probabilidade de ser mulher, elas são iguais, então é 50%. Então isso aqui estaria errado. E a resposta dessa questão alternativa que contempla isso é a letra D, que 1 e 3 são verdadeiras. A alternativa correta é essa. Legal? Então, distribuição binomial aí na questão da genética, né? Tá muito ligado. E agora a gente vai fazer uma questão bem legal de RNA, cara. Uma questão muito massa e conteudista, tanto na parte de biologia quanto na parte matemática. Se liga então na questão 5. Um RNA sintético, ele foi formado pelas bases citosina e guanina, dispostas ao acaso num total de 21 bases. O esquema a seguir mostra o RNA mensageiro, formado a partir da introdução dos códons AUG, aqui ó, AUG, que foi colocado aqui, não é verdade? E UAA, que foi colocado aqui. Nesse esquema, B representa C ou G, as bases C ou G. Então, quando você tem o que vem a ser B, 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 quantas possibilidades nós temos para isso aqui? Vamos interpretar. Viu? Cada B pode ser C ou G. C é citosina, G é guanina. C ou G. C ou G. C ou G. Então nós teríamos duas possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades. Nós teríamos 8 casos possíveis. Teríamos 8 casos possíveis. Mas ele coloca aqui, sabe-se que os códigos correspondentes ao aminoácido arginina são AGA, AGG, CGA, CGC. Então aqui, ó, esse aqui está coerente com o da gente aqui, e esse aqui também. Esses não, porque esses não estão coerentes? Porque esses não são formados pelas bases citosina e guanina, não é verdade? Então, dos 8 possíveis, nós só temos 2. Então, a probabilidade de ser do tipo arginina, vão ser apenas 2 dos 8, ou seja, é 1/4. Essa probabilidade de ser arginina. Aí ele disse que o aminoácido metionina, correspondente ao código com iniciação AUG, é removido e sintetizado. Então, esse aqui já está tranquilo, não é verdade? E quando a gente contar aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 7 códons. Na verdade, esse ali é fixo. Então, nós temos 7 códons. Desses 7 códons, poderiam ser qualquer um desses 8 casos possíveis. Então, a probabilidade aqui seria, ou a quantidade de possibilidades seria 8 vezes 8 vezes 8, ou então para cada um desses, 2 vezes 2 vezes 2, dava 8. Seria 8 elevado a 7. Então, a probabilidade de arginina apareça pelo menos uma vez na estrutura desse peptídeo. Então, esse peptídeo agora ele tem 7 códigos. Quando eu digo a probabilidade de aparecer pelo menos uma vez, né? Uma vez, na verdade, nos 7, né? Nos 7 códons, vai dar muito trabalho a gente encontrar essa probabilidade. Por que vai dar muito trabalho? Porque você teria que fazer com um códon, com 2 códons, com 3 códons e assim sucessivamente. É melhor do total de probabilidade, que é 1, você excluir aquele caso que não tem arginina. Não tem arginina. Não tem arginina. Então, olha o que é que a gente vai ter. Seria essa probabilidade, Rui? Se eu tenho aqui a probabilidade de ser arginina é 1/4, a probabilidade de não ser arginina, é o restante, né? Vai ser 3/4. Mas sendo que isso para os 7 códons, eu não quero que nenhum tenha arginina. Então eu vou ter 1 menos o quê? 3/4 para o primeiro códon, 3/4 para o segundo códon, 3/4 para o terceiro códon, 3/4 para o quarto, 3/4 para o quinto, 3/4 para o sexto, 3/4 para o sétimo. Então teria 1 menos 3/4 elevado a 7, que daria a letra C. Então, olha o que nós temos aqui para você entender direitinho. Se liga e quando nós calculamos essas possíveis bases, formada por citosina ou guanina, poderia ser CCC, na verdade, poderia ser CCG, ter só um G e 2 C, CGC, poderia também ser GCC. Aí poderia ser GGG, poderia ser GGC, na verdade, poderia também ter GCG e ainda teria CGG. Dessas 8 possibilidades, você vê que só 2 delas aparecem aqui. Então, a probabilidade de ter arginina em um código, porque os outros são formados por outras bases, né? A arginina. Então, você só teria 2 dos 8. Então, a probabilidade seria 2 em 8, que seria 1/4. Se 1/4 é a probabilidade de ter, a probabilidade de não ter seria o quê? 3/4. A probabilidade de não ter seria o quê? 3/4. Então, você só teria 2 possibilidades. Então, quando ele diz pelo menos um ter, a única coisa que ele não quer é que ninguém não tenha. Ou seja, eu quero que você tenha pelo menos um. A única coisa que eu não quero é que você não tenha nada. Então, não ter arginina é 3/4. Então, para cada códon daquele era 3/4, 3/4, 3/4. 3/4 elevado a 7 é a probabilidade de não ter arginina. Então, de ter é 1 menos isso. Então, encerramos aqui esse vídeo de probabilidade que foi aplicado à genética, muito rico. Confere que nós vamos ter 6 vídeos de probabilidade e esse é o 5º. Temos mais um que são de questões de probabilidade que não foram do Enem, mas que foram elaboradas com base nas habilidades do Enem. Então tá muito legal e vale muito a pena você conferir isso aí.